Estamos de volta com Mais Vida na TV Diário e continuando aqui o nosso assunto de hoje, que é recuperação judicial e falência. Doutor Dejair Tavares, a pergunta que eu fiz ao senhor foi o que acontece com as ações da empresa durante o processo de recuperação judicial? Marcos, não tem cabimento, uma vez que uma empresa entra com pedido de recuperação judicial, as suas ações ser mantida em bolsa de valores. Por quê? Porque aí vai haver um desequilíbrio, né? Vai haver um desespero das pessoas que transigem com ações, né? E são muitas no mundo. Então, vai haver um desequilíbrio com aquelas ações. Todas as vezes que uma empresa entra com pedido de recuperação, as suas ações imediatamente são tiradas do mercado. São tiradas até que aquela situação seja sanada da recuperação para que ela volte a ser negociada no mercado, no mercado de ações. Então, todas as vezes que uma empresa entra com pedido, imediatamente ela comunica à Bolsa de Valores aquele pedido, né, aquele protocolo daquela ação, da distribuição da ação, imediatamente a Bolsa de Valores retira aquelas ações do mercado. Ela não apresenta mais no rol de negociações. Quem tinha as ações vão ficar esperando o resultado final dessa situação aí. Existe alguma possibilidade do governo entrar com uma ajuda ou com socorro a alguma empresa que está em processo de recuperação judicial? Estou perguntando isso ao senhor porque nós tomamos conhecimento através da imprensa, dos telejornais, de que um amigo do Lula entrou com um pedido de recuperação judicial, de falência de uma grande indústria, e após um ano ele conseguiu um empréstimo de mais de 100 milhões de reais com o BNDES. É possível isso? Marcos, com outros que não sejam amigos do Lula? Marcos, uma vez uma empresa ela entra com pedido de recuperação judicial, é justamente porque o que ela produz não está sendo suficiente para pagar quem deve, que são os credores. E os credores são quem? São os bancos. São os bancos privados ou até mesmo os bancos públicos no Brasil. São os credores de uma empresa, porque a empresa se socorre através de empréstimos junto aos bancos para movimentar a sua indústria. E no momento que ela entra com pedido de recuperação judicial, ela está tentando recuperar aquilo que ela está prestes a perder, que no caso seria a falência, né? Então ela está tentando salvar aquele patrimônio que ela tem. Agora, se para isso ela entra com pedido de recuperação judicial e se socorre com empréstimo do governo, aí a coisa vira uma loucura, né? Se o governo for socorrer todo mundo que está nessa situação, né? Primeiro que isso aí é proibido de lei. Uma vez existe um processo na justiça, o banco socorrer, isso a lei não permite isso. Mas, como você mesmo citou agora, né, sendo amigo do Lula, tudo é capaz, tudo é possível. Perde quem não é amigo dele. Lei para eles não resolve, quem faz são eles mesmos. É lamentável a gente ver uma situação, porque o dinheiro público, o que diz aí? É do público. Justamente. Então, o governante não pode usar, né, infringindo a lei para socorrer alguém só porque é amigo dele. Nós vemos aqui que o governo tem socorrido bastante aí, tem tido um carinho muito especial com os bancos, com os banqueiros, né? O banco no Brasil hoje é uma parte da sociedade aí que levam, né, vantagens muito grandes. Os lucros dos bancos, é só você pegar os jornais de grande circulação no Brasil, você vê um lucro trimestral de um banco, é coisa, né? O banco joga com o dinheiro do povo, paga uma poupança, por exemplo, de 0, alguma coisa, enquanto isso empresta a valores exorbitantes. E para emprestar, ela se garante de toda forma para que não perca aquilo dali, aquele dinheiro. Então, a gente vê que os banqueiros estão cada vez mais milionários. É verdade. No Brasil. Doutor, como é encerrada a recuperação judicial? Como é que ela se encerra? Como é que
chega ao fim dessa recuperação judicial? Chega ao fim quando se cumpre o que foi pedido na recuperação. Quando aquele plano que foi apresentado ao juiz e que foi aceito pelos credores, ele chega ao fim. Uma vez chegou ao fim, ele está encerrado aquela pedido de recuperação e ela volta totalmente ao seu estado normal de produção. Ela volta totalmente, o processo é encerrado, volta totalmente, com todo vapor, a sua linha de produção. Quer dizer que uma indústria que está nesse processo, ela pode breve voltar a funcionar? Pode breve voltar. Isso significa que os seus sócios, os seus diretores, os seus associados, recuperam também todo o seu patrimônio ali de uma empresa. Você vê que um patrimônio de uma empresa envolve não só a parte física, como todo o maquinário, toda a linha de produção. É porque há um interesse também por parte do governo de que essa empresa volte a funcionar. Claro, porque ela gera recursos para o governo também. Marcos, todas as vezes que uma empresa entra em um processo de recuperação judicial ou mesmo atinge uma falência, significa desemprego. É verdade. Porque numa empresa que entra com um processo de recuperação judicial, a primeira coisa que ela vai é reduzir seu quadro funcionário. E que ela entra em processo de falência, são fechar as portas, é encerrar as atividades. Então, uma empresa que tem 20, 30, 40, 50, 200 funcionários, são 200 famílias que vão ficar desempregadas. Né? Então, é lamentável isso, a gente não quer isso de forma nenhuma. Pelo contrário, nós queremos que cresça cada vez mais as indústrias, né? Doutor, nesse período de que a Justiça determina ali o que a empresa tem que fazer, se ela não cumprir com essas determinações, o que acontece? Falência. Aí já decreta falência. Aí já decreta falência. Porque o administrador nomeado pelo juiz vai ficar de olho no cumprimento do que foi acordado ali na recuperação. Se ela deixa de cumprir, amigo, aí é falência, aí não tem jeito. Justamente. Então, e quais os princípios que regem a falência e a recuperação de empresas no que se refere à lei ou conforme a lei? Marcos, é muito interessante essa pergunta, porque são vários princípios que regem. Eu até fiz uma anotação. Os princípios que regem são os seguintes: viabilidade da empresa. Isso é quando a empresa encontra-se viável para cumprir o que foi feito no plano junto no pedido de recuperação judicial. Esse é o primeiro item. O segundo item, prevalência dos interesses dos credores. Ou seja, tem que prevalecer os interesses dos credores. Os credores é que vão dizer ao juiz se ele aceita ou não aquele plano do pedido de recuperação. Se eles não aceitarem, o juiz decreta falência. O outro item, conservação e manutenção dos ativos. Isso que nós já acabamos de falar aqui. Conservação e manutenção dos ativos. Ou seja, o que é ativo? O ativo está englobado toda aquela linha de produção. Ela tem que ser mantida. Porque se aqueles ativos, se aquela produção não é mantido, como que vai ter condições financeiras para quitar os credores? Justamente. Então, isso daí tem que ser mantido. E conservação da empresa viável. A empresa tem que estar conservada de forma viável a continuar a produzindo. Não pode desfazer de nenhum maquinário, entendeu? Sem a prévia autorização e concordância da Justiça. Não pode desfazer de nenhum bem da empresa. Não pode fazer. E, por último, uma palavrinha aqui em latim que diz par conditio creditorum. Isso aí significa que os credores, eles têm direitos iguais um ao outro. Não pode prevalecer um mais do que o outro. Ou seja, não é porque Banco do Brasil é mais lindo o nome do que o Banco Meridional. Meridional não existe, mas outros bancos. Então, não pode prevalecer um em detrimento do outro. O direito tem que ser iguais. Okay. Tá? Tem que dividir a fatia do bolo. Tem que dividir de forma pacífica e democrática aquela verba ali da... Doutor Jair, espero que nós tenhamos esclarecido aí tanto aos funcionários de empresas que estão fechando suas portas, quanto ao público em geral. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu agradeço, Marcos, e é lamentável a gente estar tocando uma situação dessa, mas é o que está acontecendo hoje em nosso país, né?
lamentável, porque a parte final dessa história é o trabalhador que vai perder o emprego. Ok. E é isso que a gente não quer. Bom dia a todos. Vamos torcer para que o governo atenda aí às reivindicações dos caminhoneiros, para que essa greve não atinja a nós, que dependemos do nosso alimento todos os dias nas nossas mesas. Forte abraço, saúde e paz. E se a greve continuar, no próximo programa nós vamos comentar aqui, vamos trazer aqui o assunto com o nosso advogado, Dr. Jair Tavares. Saúde e paz, e amanhã tem mais. Vem aí seus direitos. Forte abraço e até amanhã.